E pois é, se você achava que as tretas, que as divergências, brigas e discussões estavam apenas com os nerdolas ou entre os nerdolas e a galera da cultura woke, você estava enganado, porque a galera cheirosa, como o pessoal do Heróis e Mais, né, o Tony Welves gosta de chamar, também está tretando, porque ninguém mais, ninguém menos que PH Santos decidiu fazer um vídeo, né, com esse título, porque esse papo de sou do lado do fã é manipulação barata, e ele simplesmente, pessoal, está, mesmo que indiretamente, atacando ninguém mais, ninguém menos que Peter Giordano. Pois é, especificamente desses dois vídeos. E sabe o que é o mais louco, galera? Sabe o que é mais louco? A galera que assistiu a esse vídeo do PH Santos, né, que ele tá detonando essa questão do cara fingir que ele não é crítico e falar que ele tá do lado do fã, e também de colocar o público contra a crítica especializada, a galera que viu esse vídeo aqui, né, e pegou as informações, pescou, embora, como eu disse, tenha sido uma crítica indireta do PH, a galera foi lá nos comentários, pessoal, e detonou, tá bom? O pessoal começou a falar um monte nos dois vídeos, o com spoilers e também o vídeo que foi com certeza patrocinado, porque tem ali imagens inéditas e tudo mais, tá bom? Então, nós vamos analisar o que o PH Santos falou e também vamos ver o que a galera tá falando nos comentários e vamos ver quem tem razão nessa treta, se as alfinetadas do PH estão corretas ou não. Eu sou o Saulo Ferreira, seja muito bem-vindo ao Conversa de Nerd. Se você é novo neste canal, não se esqueça de se inscrever, porque estamos sempre falando de Marvel, DC, filmes, séries, quadrinhos, como você pode ver aqui no meu cenário, muita coisa nerd. E também, é claro, né, falamos de polêmicas, porque as polêmicas fazem parte do nosso dia a dia, não é verdade? Só pra deixar claro, eu já assisti a esse vídeo, mas agora eu vou assistir com vocês mais uma vez e comentar, deixar a minha opinião, porque tem coisas que eu concordo sim com o PH, mas tem outras que eu discordo, porque parece que ele coloca a crítica especializada num patamar assim, de que os caras nunca podem ser questionados, e isso não é verdade. Tem muita coisa pra gente discutir nesse vídeo aqui, mas antes tem um recado muito importante pra você. Se você gosta de ler quadrinhos ou talvez quer começar a entrar nesse universo, mas não sabe onde encontrar as melhores revistas, os melhores preços e as melhores promoções, você precisa conhecer a Excelsior Comic Shop. Galera, a Excelsior Comic Shop é uma loja virtual com mais de 10 anos do mercado. São 400 revistas em promoção por semana com 25% de desconto, além do frete grátis para São Paulo em compras acima de R$90 e para o resto do Brasil acima de 150. Muito bom, né? Mas não para por aí, porque você também tem o nosso cupom de desconto. É só usar lá Conversa de Nerd 10 para garantir 10% de desconto na sua primeira compra. Então não perca mais tempo e aproveite essa parceria com a Excelsior Comic Shop para você adquirir as suas HQs da Marvel, da DC e de tantas outras editoras com preços especiais com descontos exclusivos. O link vai estar aí na descrição e também no primeiro comentário fixado. Clique e aproveite! E valeu, pessoal da Excelsior Comic Shop, pela parceria! E agora que você já recebeu essa mensagem maravilhosa sobre a nossa parceria com a Excelsior Comic Shop, bora para o vídeo. Já quero mandar um recado especial aí para o meu amigo Gabriel Cabelo, do Cabelo Verso, que disse para eu não assistir aos vídeos em 1.5. Eu sei que ele vai brigar comigo, mas se eu não fizer isso, o meu vídeo vai ter 3 horas e 50 minutos. Então eu preciso que pelo menos este vídeo aqui, ao qual eu estou reagindo, seja um pouquinho mais rápido. Tá bom, Gabriel? Um salve, um abraço. Ah, e uma coisa que eu já vou falar agora, antes que eu esqueça, é que isso aqui é muito bom pro Peter, que tava lá no Twitter falando que agora é muito bom andar com gente saudável, né? Meio que cuspindo no prato que ele comeu. Me refiro aqui à época que ele tava de amores com a galera da Liga Nerdola, com a galera abertamente conservadora. Porque agora, como eu disse, né, um cara cheiroso, que é do lado mais isentola e também que gosta, assim, de certos elementos de esquerda, um cara desse está criticando o Peter. E tudo envolve o quê? Dinheiro. Tá vendo, Peter? Olha só. Mas enfim, já falei bastante, vamos ver o que o PH tem a falar. Eu falo é pro público, eu falo de fã pra fã. Aqui não é vídeo de negócio de crítico de cinema. É, o Peter fala bastante isso, né? Você já ouviu isso de algum youtuber, eu sinto te informar, você foi enganado. Existe uma mentira sendo vendida... Algum youtuber, né? Quando ele falou isso, eu lembrei do Peter direto, porque ele fala bastante isso. E realmente parece que é um argumento usado pra validar a opinião dele, né? Dizendo que ele não é um cara elitista e tudo mais, que ele fala como um fã que a crítica não entende. Porém, quando a gente pensa no lado da crítica, né, pessoal? O negócio é mais complicado, o buraco é mais embaixo e não é tão simples assim. E embora o PH no início tenha falado
que se você já ouviu algum influenciador dizer isso e você foi enganado, fica mais claro que ele está falando do Peter diretamente no longo do vídeo. Vamos lá. No YouTube e nas redes sociais no geral, a ideia de que existe uma guerra entre público e crítica, que influenciadores estão do lado do povo e por isso contra a suposta elite intelectual. Ideia que eu também pretendo desfazer um pouco nesse vídeo. A suposta elite intelectual como se não existisse. Preciso lembrar para vocês que essa afirmação do PH já é complicada logo de cara, porque nós temos aqui o exemplo de She-Hulk, né, pessoal, que teve 80% de aprovação da crítica, enquanto a aprovação do público foi de 32%. Ou seja, como você fala que não existe uma patotinha que se considera assim, esses intelectuais, né, que realmente entendem a obra, porque é uma discrepância muito grande, né? Então tenha isso em mente para analisar o que o PH falou, porque é muito importante, tá bom? Vamos continuar. Vou te mostrar aqui nesse vídeo porque que essa divisão é completamente artificial, pensada e consequentemente falsa. É coisa feita só pra te manipular, só pra poder fazer uma opinião migrar a bel prazer do comunicador, ou nesse caso aqui, do influencer. Realmente isso eu concordo. Porém, a gente não pode eximir que a crítica também tem esse lado, né? Ó, nós somos a crítica especializada, nós somos formados em cinema, nós temos experiência, então nós entendemos mais do que os fãs. Existe sim esse negócio. Eu já venho analisando discursos de alguns canais grandes que fazem isso, e eu vou trazer um como exemplo que mostra, dentro do mesmo canal, vindo do mesmo sujeito, sobre o mesmo filme. Olha lá, o mesmo sujeito, o mesmo filme. Como eu já adiantei pra vocês, é o Peter Jordan, Jurassic World. Grandes contradições. Isso é usado como estratégia de marketing. E quem mais lucra com essa briga, definitivamente não é o público, nem a crítica. É o tal do influenciador. Isso é verdade, né? Claramente o vídeo sem spoilers do Peter foi um vídeo patrocinado, então ele pega mais leve do que a crítica dele com spoilers, que aí ele realmente senta a madeira. Então, de novo, o PH também tem razão. Mas que os críticos também gostam de se sentir os bonzões, eles gostam, tá bom? Não dá pra negar. Até o cachorro aqui da rua concordou. Mas primeiro vamos entender como essa estratégia funciona na prática. Essa ideia de nos dividir. É o separar, né? Dividir para conquistar. A falsa treta, público versus crítica. Vamos lá, PH. Imagina a seguinte cena. Sai um filme polêmico, ou um filme que naturalmente vai dividir os públicos diversos. A crítica especializada acaba dando nota baixa, o público geral curte. E aí aparece o influenciador dizendo, abre aspas, a crítica não entende nada. Eu estou com vocês, público. Vamos para as trincheiras. Esse negócio de IA é muito bom, né? Essa imagem de IA totalmente borrada. Pô, PH, você tem que falar de que você tá falando, né? Isso aqui é uma crítica que eu já fiz ao Peter, quando ele também generalizou os nerdolas, mas enfim, né? E, Peter, agora você vai se sentir ofendido? Vai sentir que foi pra você? Ele não falou diretamente, né? Mas enfim. Esse vídeo é de fã pra fã. Essa frase cria uma identificação imediata, fácil. Como a opinião geral converte, e como boa parte de quem assiste vídeos nas redes sociais ou buscam opiniões estão apenas, sei lá, em busca do eco da própria opinião pra validar o sentimento. Essa aqui também é uma informação forte, né, PH? Às vezes a pessoa só quer assistir uma review e ver o que a pessoa achou. Porque às vezes a pessoa nem sabe o que ela achou, fica tão confusa. Eu sou assim, às vezes eu assisto um filme, eu tô até pra, inclusive, procurar a crítica de alguém que tenha assistido um filme com o Bill Murray e o Adam Driver, aquele The Dead Don't Die, né, Os Mortos Não Morrem, porque é um filme cheio de simbolismos, né, e de metalinguagem, e eu não sei o que eu penso a respeito dele. Então eu preciso realmente de uma crítica para entender o que o filme está fazendo, qual que é a proposta dele, porque é um filme completamente maluco. Então tem pessoas que não estão buscando uma validação, elas querem apenas entender. Então também é uma afirmação muito forte aqui, né, mas enfim. E se afastar da frustração, automaticamente, ao ouvir isso, o espectador pensa, finalmente alguém que me entende, tô contigo. Mas você não pode afirmar também, né, PH, que todo mundo pensa assim. Realmente uma parcela fica, isso aí, eu sou fã, esse cara é fã, ele tá falando pra mim. Mas, por exemplo, eu sou um fã do Gustavo Cunha, só que eu discordo dele, por exemplo, mesmo nós dois sendo fãs, da visão que ele tem do filme do Superman. Pra mim, ele detonou o Superman e ele usou argumentos muito pesados que não fazem sentido. Na verdade, é aquela coisa, né? É opinião. Ele acha isso, eu acho aquilo. Então, percebe como isso não é 100% verdade? Você não pode falar que é isso que tá na cabeça do fã. Como eu disse, nem sempre, né? O influenciador vira um certo herói do povo contra a suposta elite e tenebrosa elite intelectual. Mas olha só o que acontece na prática. Mas aí, ô PH, a gente também pode falar que você tá defendendo o seu lado, né? Porque você faz parte da crítica especializada. Mas como eu falei, eu entendo isso. Eu entendo que tem gente que tem esse lance do viés da confirmação, né? Como eu também critico aqui os nerdolas, né? A pessoa fica procurando lacração em tudo e quando encontra um cara falando que é lacração num negócio que nem é lacração, e o cara fica feliz e, enfim, começa a propagar isso e acompanhar o cara. Também existe isso, né? Eu tô fazendo o papel do advogado do diabo aqui, né? Esse mesmo influenciador, uma semana depois, faz um outro vídeo analisando exatamente os mesmos pontos que a crítica levantou. Isso aqui é verdade. Isso aqui do Peter realmente não tem como defender, especificamente sobre o Jurassic World, tá bom? Usa os mesmos argumentos técnicos, envelopa numa linguagem um pouco mais popular, usa as mesmas referências cinematográficas, a mesma linguagem analítica. Só que no primeiro vídeo, lá, o primeirão que foi lançado, até um pouco antes do filme estrear, ele estava defendendo a visão do público.
Ele tava... Ele quem, PH? Fala o nome do sujeito, fala que é o Peter Jordan. Tem medo de comprar briga? E por isso se colocando distante ali dos críticos. No segundo, baseando-se no que a crítica falou, e agora imbuído do sentimento de que boa parte do público também não curtiu esse filme, passou a tecer comentários fortes e, entre aspas, educar o público. Isso aqui também acontece bastante com o Peter, né? Na verdade, com qualquer um, né, pessoal? Qualquer um que tá dando opinião e fazendo conteúdo, a gente corre esse risco de ser influenciado por aquilo que a gente tá ouvindo, né? Por isso que, inclusive, eu prefiro trazer as minhas reviews antes de ter assistido aos vídeos dos canais que eu gosto para não ser influenciado de alguma maneira, né? Para realmente dar a minha opinião. Claro que a minha opinião pode mudar depois, isso é normal, né? Mas o problema é quando você faz certas afirmações e depois você volta atrás e aí você cai em contradição, que é o caso aqui do Peter Jordan em relação a Jurassic World. Em ambos, o que está se fazendo é exatamente a mesma coisa, uma análise enviesada. Esse caso que eu tô falando é real. Mas eu não vou citar quem fez pra não gerar contenda, pra não gerar... Pronto, pra não gerar contenda. Não tem problema, PH, a gente faz por você, tá bom? A gente que assistiu o vídeo, eu não deixei nenhum comentário no vídeo do Peter, mas muita gente deixou, então não adiantou nada. E sobre ser enviesado, como que você me explica aqui, PH? Como você me explica aí o seu lado dessa discussão que defendeu o She-Hulk? Vai falar que isso aqui não é enviesado, uma série completamente feminista. Vai falar que esse negócio aqui, que essa crítica aqui, 80% de aprovação não é enviesado, PH. E eu poderia citar outros exemplos. Não vamos ficar só nas minhas palavras não, vamos ver aqui, ó. Olha aqui, ó, Miss Marvel, 98% de aprovação. Nesse caso aqui, a discrepância não é tão grande porque a aprovação do público no Rotten foi 80%. Não que isso reflita a realidade, de fato, né? Mas 98% da crítica aprovou uma série dessa, uma série fraca dessa. É por quê? Só por causa do carisma da Ima Velani? Carisma de ator salva a série ruim agora? Não, né? A gente sabe que não. Então, enviesado por enviesado, a crítica também é, tá bom? Então não passa pano pra a sua galera da crítica especializada, porque senão você também cai em contradição e até em hipocrisia, mas enfim. Mas eu não vou citar quem fez pra não gerar contenda, pra não gerar intriga. Mas, ei... Isso é um canal grande, tá? E essa não foi a única vez. Percebeu? Mas, ei, não sou um canal grande. Pô, PH, pra essa discussão ficar mais crível, né? Você poderia realmente dar nome aos bois, né? Porque a gente já sabe de quem você tá falando. Mas enfim, vamos lá. Acontece que o primeiro vídeo era patrocinado. Exibiria, inclusive, um making-off exclusivo do filme. Além disso, no Rotten Tomatoes, né? Site, agregador de notas que separa entre público e crítica. Antes do filme estrear, haviam reviews majoritariamente positivos. Uma estratégia do marketing, o marketing do filme, né? De liberar uma exibição apenas para um público-alvo que terá a tendência de elogiar majoritariamente, né? Um público-alvo já estudado e etc. Isso aqui é verdade, isso aqui acontece bastante. Mas esse é um problema, né? Que o pessoal até levantou em relação ao Peter quando ele fez propaganda do Disney Plus. Outras pessoas apontam até a questão da HBO Max, quando ele defendeu a Bella Ramsey e tudo mais. E tem que tomar cuidado, né, pessoal? Porque a gente também às vezes pode acusar de uma maneira errada a pessoa. Mas que isso influencie muito. Ou seja, quando os reviews, quando as resenhas gerais saíram na plataforma e a nota mudou no Rotten Tomatoes, a opinião do sujeito também mudou. O que antes era embate, o autocinema versus o consumo banal de cinema, agora convergiu na segunda opinião da mesma pessoa. Bom, pessoal, eu acho assim, ó, o vídeo do Peter, são 2 vídeos, né? Não tem como eu reagir aos dois, até porque eu nem sou fã da franquia Jurassic World. Você pode assistir lá, tá bom? É o sem spoilers e o com spoilers. O sem spoilers que é patrocinado. Mas, embora assim o Peter caia na contradição, vamos ser justos, né? Eu tenho várias críticas ao Peter, como eu já fiz nesse vídeo aqui, mas ele também critica, né? E ele fala que funciona como entretenimento. Isso ele deixa bem claro lá no vídeo. Eu fiz questão de assistir só para trazer esse meu react para vocês, tá bom? Então eu acho que o PH tá pegando um pouco pesado aqui. Acontece que essa divisão artificial do primeiro discurso cria um dano muito grande, real, tá? Real. E muito perigoso. Quando você cria uma guerra entre público e crítica, você está criando uma guerra contra o próprio pensamento. Contra aquele sentimento de parar depois de ter assistido algo e pensar sobre aquilo. Mas e aí? E se a crítica tá querendo dizer que She-Hulk é uma série boa e ela não é? Ou Miss Marvel também, que é maravilhosa, porque não, 98% da crítica especializada, 98% da galera que entende, que manja, eles desaprovaram? Então também preciso aprovar. Perceba, se fosse assim, a Disney ia estar produzindo séries podres e filmes podres também, porque a crítica especializada deu nota boa. Não sempre, não é o caso. Claro, né? Eu sempre falo aqui pra vocês, toda a generalização é burra. Mas percebe como não dá pra você bater o martelo e falar, não, é realmente assim, e a crítica especializada tá buscando fazer você entender? Nem sempre, porque tudo tem viés. Eu já falei isso aqui pra vocês. A opinião, o gosto, é uma coisa subjetiva. Existem sim critérios técnicos, existem verdades absolutas, mas tem muita coisa subjetiva que varia, né, entre pessoas que são consideradas na hora de fazer uma crítica. Então, realmente não tem como você bater o martelo nessa questão. Vamos ser honestos. O que é crítica? É análise. É pensar sobre o que você assistiu. É ter opinião fundamentada sobre aquilo lá. Ou como eu gosto de dizer, é afirmar algo e em seguida ter a capacidade de argumentar sobre. Então, beleza. Só que fãs que não são da crítica especializada também conseguem fazer isso. Inclusive fãs que muitas vezes manjam mais de quadrinhos do que uma pessoa da crítica especializada, né? Então, às vezes eles não vão gostar de alguma coisa e a gente vai ver e falar, não, mas isso aqui é uma boa adaptação. Entende?
fotografia desse filme é linda. Não, isso é opinião. A fotografia desse filme é isso, aquilo outro. O que nos leva a pensar sobre isso, aquilo e aquilo outro. Mas não é sempre assim. Não é sempre assim. Você pode pegar aí a análise de, por exemplo, o Danai Nogari, a Isabella Boscov e outros que são considerados crítica especializada, que realmente fazem conteúdos muito bons, mas às vezes eles colocam afirmações e termos que são subjetivos, não são técnicos. Tem até o meme da Isabella Boscov, né? Que ela disse, eu acho que isso aqui é dívida de jogo. Meu Deus, isso deve ser dívida de jogo, porque só com alguém ameaçando quebrar suas pernas se você não pagar, é que você vai e topa um trabalho desse. Não dá, o PH tá certo sim em criticar o Peter, porque esse lance do patrocínio acaba influenciando e ele cai na contradição, mas não dá pra alçar a crítica especializada como se realmente não, os caras são aqueles que fazem você pensar, e o cara que diz que é fã e não é crítico, ele tá jogando você contra a crítica especializada porque ele não quer que você pensa e ele quer só que você se valide, ele só quer criar identificação. Nem sempre é assim. Isso é uma crítica. Quando o influenciador diz a crítica não entende nada, ele está implicitamente dizendo que parar para pensar é errado. Que buscar conhecimento é um elitismo chulo, que mais afasta do que aproxima do prazer. É muito comum nesses filmes mais populares e mais divisivos, eu vou dizer assim, que surge muita gente aqui nos meus comentários apenas repetindo o que foi falado nesse outro vídeo lá. Isso é um problema que realmente existe. Eu já até falei em relação à franquia antiga do Quarteto Fantástico, né? O pessoal parece papagaio de pirata quando critica esse filme. Inclusive tem um vídeo, vou deixar no final aí, na tela final, um vídeo meu aqui do canal, eu explicando como esse filme é bom sim pra época e como que as pessoas repetem coisas que, enfim, elas ouviram em outros lugares. Vou dizer assim, que surge muita gente aqui nos meus comentários apenas repetindo o que foi falado nesse outro vídeo lá. Mas também existe esse negócio da crítica especializada achar que tá sempre com a razão. E aí quem é fã acha que os caras estão errados. Vai fazer o quê? É engraçado, né? Como o cara mais de esquerda, que é o caso do PH Santos, que, de novo, é um ótimo criador de conteúdo, tá bom? Eu gosto do trabalho dele sim, embora tenha diversas discordâncias. Mas é engraçado como ele tem asco, ele tem nojo de falar que ele está defendendo um grupinho elitista, quando a gente sabe que existe muita gente que não adianta, PH, não adianta você fugir, meu brother. Você, por exemplo, num vídeo recente que eu vi lá pelo Giga, um abraço, Giga, você se recusou a mencionar a questão da lacração da Disney como um fator que fez a empresa cair em descrédito. Por que que você não criticou? Não tem um viés nisso também? Tem, meu caro careca, é claro que tem. Como se fosse um enxame virtual, como se houvesse uma abelha rainha dizendo que não vai influenciar, mas influenciando profundamente. Dizendo que vai falar com o fã. E acontece que o fã ele se sente numa manada e passa a ser apenas um pau mandado que fica sem pensar, apenas repetindo o que foi dito no que vem depois dessa frase. Mas, de novo, não dá pra você generalizar. Tem casos que isso realmente acontece, mas não é sempre. Quer um exemplo de filme recente que foi muito divisivo? Superman. Eu amei, muita gente amou, o pessoal nos Estados Unidos gostou muito, inclusive a bilheteria foi ótima lá, mas tem gente que insiste que esse filme não respeita o herói, que não tem nada a ver com os quadrinhos. Tem gente que insiste em dizer que é um fracasso mesmo o filme passando a marca dos 600 milhões, a maior bilheteria de super-herói do ano, que levando em conta vários fatores, incluindo a competição, né, por causa de outros títulos como Jurassic World, é um ótimo resultado. E toda essa discussão acontecendo por causa de quem? Dos fãs. Então você não pode colocar o fã numa panelinha e falar, não, o fã é esse cara aqui e o fã tá sendo manipulado, até porque você indiretamente tá chamando o fã de ignorante, né? Porque ele não tem capacidade de pensar por si só, porque se o influenciador preferido dele falar X, ele vai sair repetindo. E de novo, não é sempre assim, para de generalizar, PH. Eu falo com o fã, eu falo para o fã. Mas tem uma conta que não fecha, tá? O fã não precisa de ninguém falando sobre. O fã o é. E fim, a palavra já carrega esse peso. Fã, fanatismo, zelo religioso obsessivo que pode levar a extremos de intolerância, faccionismo partidário, adesão cega a um sistema ou doutrina, dedicação excessiva a alguém ou algo. Então beleza. Só que aí, né, termina o chão. Obrigado. Nesse caso, pessoal, todo mundo é fã de alguma coisa, né? Mas aqui o PH parece que ele quer separar as coisas. O fã é o fanático, é o cara obsessivo e a pessoa tá manipulando ele. E os críticos são os que sabem analisar com critérios técnicos e totalmente objetivos, o que não é uma verdade. Cansei de falar isso, não vou repetir mais uma vez. O porta-voz do fã tá mais pra líder de culto do que pra analista. E quem defende a crítica também, usando seus próprios argumentos. Entendeu? A mesma crítica que você tem, que é verdadeira em muitos casos, e é o caso do Peter aqui em Jurassic World, também serve para vocês da crítica especializada, PH. Isso é uma verdade. Olha o Otávio Yuga, por exemplo, que ficou completamente chateado e ofendido com os comentários que a crítica de Branca de Neve dele recebeu. E isso aqui é um comentário vindo da minha pessoa, né? Eu que assisti Branca de Neve e curti vários aspectos e critiquei outros. Mas ele ficou completamente chateado, porque não, ele tá analisando ali de uma forma objetiva. Então, ele não pode ser questionado, não pode ser criticado. De novo, mais um criador de conteúdo que eu gosto também, né? Mas, enfim, a gente diverge, vai fazer o quê? O fã não precisa de argumentos, ele tem fé. O fã é binário, ou é 0 ou é 1. E a crítica não, né? A crítica, ela é, perfeita.
Pintemos um quadro que represente toda a sabedoria da crítica especializada. Um quadro que evoque tamanha isenção, tamanha objetividade e tamanha autoridade sobre o assunto do cinema. Ou é amor ou é ódio. E isso não é uma crítica, muito pelo contrário. É só a constatação de que não dá pra sempre estar falando com o fã. Nossa, não é uma crítica não, imagina se fosse, né? Não dá. A pessoa é um comunicador. E o fã mesmo não pode se deixar enganar pela frase de que aquela pessoa que tá comunicando não está fazendo isso. Afinal, também não dá pra ser fã de tudo. Ainda mais o quanto que se fala por aí. Essa divisão, essa distância criada entre quem argumenta e quem fala com o fã, cria uma cultura onde ter opinião rasa é visto como mais autêntico do que ter uma opinião fundamentada. Então beleza, só que às vezes a opinião fundamentada dá 80% de aprovação pra She-Hulk, aquele lixo. E não adianta você falar que não, PH. Existem muitas pessoas da crítica, talvez não seja o seu caso, e até acho que não é, mas que falam não, que esse filme aqui realmente você precisa entender as camadas, você precisa entender os símbolos, porque se você não compreendeu, esse filme não é pra você. Perceba, não dá pra alçar a crítica nesse lugar como esses seres que eles fazem a coisa certa e que não tem nem um pouquinho de subjetividade. Tem sim, porque tudo é influenciado por alguma coisa que você tem dentro da sua cabeça. Isso, inclusive, é teoria literária. Olha eu aqui, ó, falando como um intelectual. Onde gostar sem questionar é mais puro que gostar entendendo o porquê daquilo dali. Ah, nada a ver, porque tem muito fã, como eu falei, Superman mostra isso, que o fã gosta, o fã entende, o fã critica, e às vezes tem dois comentários com opiniões completamente diferentes que fazem sentido quando você pensa em relação ao personagem, a história dele, a lore dele. Não dá pra colocar os fãs na mesma patotinha. A sua crítica ao Peter Jordan tá fazendo você generalizar todo mundo que critica a crítica como pessoas que pensam igual. Isso não é verdade. Ou pelo menos buscando o porquê daquilo dali. O resultado é de um monte de gente com medo de desenvolver senso crítico porque acham que isso vai tirar a magia do entretenimento. Como se entender de cinema fosse uma doença que te impede de se divertir. É o oposto disso. Quanto mais você entende de cinema, quanto mais você entende de qualquer coisa, mais um mundo de possibilidades se abre. E mais chato você fica. Não, brincadeira. Não, mas é meio que inevitável, né? Tem tanto filme que é feito a toque de caixa, né? Sem essência. E muitos fãs que não são da crítica especializada conseguem perceber isso, PH. Gostar de algo, se aprofundar em algo, te dá uma tremenda humildade pra ver que ainda falta muito pra você entender sobre. O contrário disso, ficar no raso, te dá a sensação de já ter visto tudo. O oceano é só água, diria quem olha apenas pra superfície. Quando você se aprofunda, quando você mergulha nesse mesmo oceano, a última coisa que vai te chamar a atenção é a água. Beleza. Tem vida, tem infinitas possibilidades, tem outro mundo e dentro dele vários outros mundos ainda por vir. Quanto mais você sabe sobre algo, mais você se impressiona com o infinito desse algo. Concordo. Só que a gente não pode esquecer que, falando aqui de cinema, é uma arte. E sendo uma arte, tem o valor subjetivo. Então, a crítica também está fadada a ter opiniões feitas por emoções e não só os fãs. Isso é muito divertido. Sabe o que isso te entrega? Humildade de perceber que você sabe nada ou muito pouco. Isso é verdade, isso eu concordo. Mas nem todo crítico é assim. Diante daquilo que você tanto ama. Ou seja, é transformar o finito em, repito, infinito. Mas voltando para o nosso ponto. Esse discurso de afastar público e crítica só faz o influenciador lucrar mais e bem mais facilmente. Porque legitima a ideia de que ficar no raso, inclusive em relação ao próprio discurso dele, é mais do que o suficiente. Ou seja, até mesmo o discurso dele não será analisado. E assim, ele pode, num vídeo patrocinado, fingir adorar o filme, com a armadura do fã, e no outro vídeo, agora dizendo que já assistiu ao filme, bater sem nenhuma pena. Então, mas aí eu acho que a gente também tem que tomar cuidado, porque ele tá usando o caso do Peter com o Jurassic World como filtro para analisar. E nem sempre é assim. E no próprio vídeo do Jurassic World, o Peter fala assim mal do filme. Só que fica feio, né? Porque primeiro ele elogiou, principalmente a parte técnica, e demonstrou cenas exclusivas, como eu falei, vocês podem conferir. E depois ele fala mal do filme. Então, nesse caso específico, realmente o Peter vacilou. E também já vacilou em outras questões, como vocês sabem. Mas não é assim sempre, tá bom? A gente não pode achar que todo mundo faz isso usando de má fé. Embora o fator patrocínio também pese muito na hora da gente analisar todo esse rolo. Guerra entre público e crítica tem um único vencedor: o influenciador. É, depende, né? Porque a crítica também gosta, né, de alfinetar, né? Como eu falei, vocês não entendem, nós entendemos. Isso existe sim. Inclusive, vocês da turma mais woke, né, mais cheirosa, como o pessoal do Heróis mais fala, vocês gostam de falar, né, que os nerdolas são conspiracionistas e tudo mais, que vocês entendem, que vocês conseguem, né, analisar a obra da maneira que ela deve ser analisada. Vocês fazem esse discurso sim, PH. E de novo, eu sou um crítico da Liga Nerdola, da qual eu faço parte porque tem coisa que não é lacração e os caras ficam insistindo, dão mais ibope para certas questões do que precisava. Mas tem muita coisa que é lacração e vocês falam que não é, que é a teoria da conspiração da nossa cabeça. Então, né, calma lá, afirmações fortes serão rebatidas da mesma maneira. A guerra entre público e crítica tem um único vencedor: o influenciador, a carteira dele. É, isso aqui é verdade, né? Isso aqui é verdade. Mas não sempre em relação a todos os vídeos do Peter, por exemplo,
nem em relação a todos os fãs ou da galera que tem essa birra com a crítica, porque a crítica gosta, assim, de se passar. Enfim. Quando convém, ele é porta-voz do público. Não precisa fundamentar opinião. Não precisa conhecimento técnico. Não precisa consistência. Eu só falo o que o povo pensa. Quando convém, é um educador cultural, faz análises profundas, usa termos técnicos, referencia outros filmes. Eu estou ensinando vocês a entender, eu estou ensinando vocês a verem melhor isso daqui. Eu vou voltar ao estudo que eu fiz com esse influenciador em questão supracitado, tá? O filme é... Supracitado, não tem coragem de falar que é o Peter, mas é o Peter, tá bom? Caso não tenha ficado claro, é o Peter. Só pra lembrar mais uma vez, é o Peter, aí nerd. É o Jurassic World, o Renascimento, não, o Rebirth, o mais recente aí da franquia. No vídeo 1, foram usados 2, tá? No vídeo 1... E aqui é engraçado que só agora ele fala do Jurassic World, mas toda a crítica que ele tá fazendo é por causa desse vídeo aqui. Né? E tem outros vídeos, é o que eu falo, pessoal, tenho diversas críticas ao Peter, sempre trago aqui pra vocês, inclusive. Mas sejamos justos, né? Em vários vídeos o Peter pontua que é a opinião dele, é o que ele acha. Enfim, né? Não tem mais muito o que falar. A gente tem que ser justo. No vídeo 1, foram usados 2, tá? No vídeo 1, e com cenas exclusivas, etc, esse negócio todo, falou-se sobre o retorno da franquia ao uso de cenários reais e efeitos práticos, Sim. e que isso era uma grande homenagem ao legado do Jurassic Park original. No segundo vídeo, depois do consenso sobre o filme, e depois do consenso não ter sido bem na linha do que se falava antes, a mesma pessoa falou que os dinossauros mais icônicos foram desrespeitados e enfraquecidos, que tentaram refazer as cenas do filme clássico e falharam. É outra conta que não fecha. Realmente eu vi os dois vídeos, né? Mas, pra mim, aqui o Peter não cai em contradição, porque ele fala que é legal, né? Essa questão deles irem gravar em locações reais e não CG, porém, depois ele fala que os dinossauros foram desrespeitados. Tem a cena do bot, né? Que ficou famosa lá, porque o T-Rex não consegue furar um bot e tudo mais. Mas por que cai em contradição? Aliás, por que o PH tá tão sentido com esse vídeo do Peter, né? Uma homenagem ao legado de Jurassic Park, mas não funciona, então por que você tá elogiando que é uma homenagem depois... Não, você não entendeu o que o Peter falou. Essa aqui eu vou ter que defender o Peter, tá? Ou seja, ser uma homenagem num vídeo é bom, no outro é ruim porque não faz direito. Percebe a tática de no primeiro vídeo apenas ocultar o restante da opinião? Tem mais exemplos. Vídeo 1. Eu entendo isso. E realmente, né, se o cara tá sendo patrocinado... Por isso que é muito difícil, né, você ser patrocinado pela empresa que tá fazendo aquele produto, porque você acaba sendo mais comedido. Isso aqui o PH tem razão. Mas especificamente no ponto ali dos dinossauros, eu não vejo como contraditório, não. Na verdade, eu acho que esse é um problema geral. Abre aspas. Boa química e atuação do elenco principal, fecha aspas. Isso aqui é genérico, mas beleza. Tá lá, é a opinião. Vídeo 2. Personagens são mercenários. Estão sem propósito na história e sem conexão genuína. Isso aqui é verdade. Isso aqui o Peter falou. Isso aqui ele Os dinossauros, fecha aspas. No outro assunto, vídeo 1. Melhoria em relação ao seu antecessor. Isso é repetido diversas vezes, junto com a opinião de que o filme é um ótimo entretenimento e isso basta. Ele fala por causa da questão da expedição, né? Da galera estar numa expedição. E isso remonta ao filme clássico. No segundo vídeo, é dito diversas vezes estar bem abaixo dos outros. Isso é verdade. Direto com o que estava sendo defendido no vídeo anterior. Isso aqui o PH tem razão. Isso aqui o Peter se contradiz mesmo. Porque, né, tá sendo patrocinado, não pode falar tudo que pensa. No vídeo 1 tem um elogio ao diretor, o Gareth Edwards, por demonstrar respeito pela franquia. No vídeo 2, critica as escolhas de direção como um erro pra franquia como um todo. Assim, o que eu vejo especificamente, ele elogiou o diretor por ter a experiência, né, com seres monstruosos e tudo mais. Mas ele critica na escolha dos personagens, porque são mercenários e não são pessoas com quem você se importa, né? Que ele não compra essa coisa deles serem mocinhos porque eles realmente não são. Aqui não acho que é tão contraditório, tá bom? Vídeo 1 não menciona problemas específicos com os dinossauros. No vídeo 2, o T-Rex tá nerfado. Sim, mas é um vídeo de marketing, né? Capaz de furar um bote inflável. E isso é um grande problema que tira a pessoa do filme. Você tá de que lado? O que eu quero levantar com isso é como a opinião flui na cara dura entre sair de vídeo pra fã e ir pra vídeo com minha opinião. Sim, PH, mas aí eu quero saber de você agora. Você já recebeu oportunidades de promover um filme antes dele ser lançado e você recusou porque você queria dar a sua opinião 100%? Eu não sei, é realmente uma pergunta legítima. Se você recusou, beleza, parabéns pra você. Mas esse não é o caso do Peter, né? E de novo, o Peter tá errado, né? Eu acho que se é pra você falar bem, então depois vai ter que sustentar essa opinião até o fim. Ou, no vídeo que você tá promovendo, você pode deixar claro que tem algumas coisas que você quer criticar, porque a crítica dele realmente é bem velada. Mas, de novo, não é um problema exclusivo do Peter, né? E também, não sei se você, né, PH, teria essa hombridade... não pode falar hombridade, né, que você é da turma cheirosa. Mas, assim, se você teria este caráter de falar, não, eu não quero. Não sei, realmente não sei, não estou afirmando nada, tá? Eu nem sei, inclusive, como que eu agiria se eu recebesse uma proposta de patrocínio cheia de zeros. Quero crer que eu iria olhar e falar, não, mas eu vou dar a minha opinião, hein? Vocês estão me patrocinando, mas eu vou dar a minha opinião. Mas aí a gente não é patrocinado, né? Enfim. E quando é confrontado sobre contradições, mas eu mudei de opinião. Como se mudar de opinião fosse o problema. Não é e nunca será. Mas a falta de critério pra formar opinião, isso chama a atenção. O crítico, por exemplo, não tem esse luxo. Ele precisa ser consistente, precisa fundamentar, precisa assumir as suas posições. Se ele muda de opinião, ele precisa explicar tintim por tintim por quê e praticamente criar algo em cima disso. Não... mas nem sempre. De novo, né? Já falei diversas vezes, nem sempre a crítica faz isso. O PH aqui tá colocando o ideal do que seria um crítico isento, mas isso não existe. Pode só pular de um galho pro outro ou ir pra onde o vento sopra mais forte pra navegar no oceano do hype. Não. O influenciador pode ser populista quando quer audiência e fingir intelectualismo quando quer credibilidade. O crítico também.
melhor dos dois mundos. Pra ele. Porque pra audiência, aí sim, afeta muito a relação com a arte. Crítica não existe pra estragar a sua diversão. Crítica existe pra amplificar a sua experiência. Mas crítico também tem critério subjetivo, PH. Putz grilo, não adianta criticar o Peter e passar pano pros críticos. Um bom crítico jamais vai te dizer o que você deve pensar. Ele te dá ferramentas pra pensar melhor. Assim como o objeto analisado, se o objeto vem causar Nem incômodo, cabe ao crítico também causar incômodo. Sempre. Uma crítica sobre um filme desconfortável não pode ser confortável. Tem que estar de acordo com o objeto em questão sempre. Quando um crítico aponta problemas de roteiro, ele não está sendo chato. Ele está te sugerindo como reconhecer narrativa. Quando analisa fotografia, ele está te levando a enxergar nesse e em todos os outros, enxergar aquilo de uma maneira diferente. E sim, é verdade, mas nem sempre isso acontece, entende? Não dá pra colocar, porque eu não tenho tempo de fazer essa edição complexa, mas queria colocar todas as vezes que eu falei, não dá pra colocar a crítica nesse patamar de que os caras só estão preocupados com termos técnicos. Quando discute temas, está te ajudando a conectar a arte com a vida. O objetivo não é te fazer gostar menos, nem gostar mais, longe disso. É te fazer gostar ou não gostar melhor. É te dar mais consciência, mais conexão real. Não essa conexão cega da fé do fã. Você não precisa concordar com nenhum crítico. Mas tem crítico que é fã, não tem como desvencilhar. A gente sabe disso, ou pelo menos deveria saber. Quem tá nessa profissão, quem tá nessa missão de vida, não pode aceitar que está em busca de concordância, não. É até perigoso querer isso. É até perigoso ter isso. O crítico precisa mirar no desenvolvimento do senso de opinião do público. Inclusive, eu defendo que o público do comunicador crítico de cinema se renova diversas vezes, porque é preciso chegar um momento em que, pro espectador, aquele crítico se torna... Pessoal, me perdoa aí pelos cachorros latindo, é que realmente eu não tenho tempo de gravar outra hora, tá bom? Vai ter que ir assim mesmo com os doguinhos. Ou inútil, ou muito pouco. Porque senso crítico não é elitismo, é autonomia. É o que eu falei, né? A galera odeia esse negócio de elitismo, né? Porque nós não somos, né? Nós somos woke, abaixo, né? Os grandes banqueiros. Mas enfim, existe sim esse elitismo, tá? Existe sim, não são todos, não é o caso do PH, mas ele tá passando o pano sim pra galera enquanto critica outro, né? No caso ali, o influenciador de fã pra fã, que também tá errado, mas pra mim tá todo mundo errado. A diferença entre ser manipulado por marketing e escolher conscientemente o que e como pensar. Para de acreditar em guerra entre público e crítica, para. Não existe isso. Existe gente que quer te vender uma identidade pronta. Você é do time público. Seja isso. Mas você não precisa escolher esse time. Mas você não pode afirmar isso, né? Eu não sei se você acompanha todo o trabalho do Peter. E, como eu falei, tem várias críticas. Mas você não pode afirmar apenas por causa de 2 vídeos que ele realmente cometeu esse vacilo. Pode ser 2 coisas. Alguém que se diverte, alguém que reflete sobre aquela diversão, alguém que sente prazer imediato, mas também que busca experiências mais profundas. Uma contradição maravilhosa de, como eu, por exemplo, enxergar todos os problemas de Cavaleiros do Zodíaco, argumentar sobre isso e mesmo assim gostar absurdamente desse universo. Se um influenciador disser que você precisa escolher entre diversão e reflexão, desconfie. Porque quem mais se beneficia dessa escolha definitivamente não é você. É quem tá vendendo a ilusão de que essa escolha existe. Então, beleza, mas aí é o que eu falei. Dá pra você usar a mesma crítica para os 2 mundos, como ele falou, né? O melhor dos 2 mundos. Aqui também tem os fãs que não são especializados e a crítica especializada. Dá pra você levantar os mesmos pontos para os 2. E aí, pessoal, resumindo, né? Então, esse vídeo aqui, eu concordo com alguns pontos e discordo de outros, como já ficou claro. Mas é muito interessante a gente notar que o Peter vai sofrer com algo que ele mesmo fez, hein? Porque o PH tá sendo generalista, embora em alguns momentos direcione o canhão de críticas dele para o Peter. E ele fez o mesmo com a Liga Nerdola naquelas polêmicas da Bella Ramsey. Então, Peter, você tá provando do seu veneno aí. E para fechar, vamos apenas conferir aqui a opinião da galera nos comentários. Lembra que eu falei que o pessoal foi pro vídeo do Peter, né? Porque eles identificaram a crítica, embora o PH não tenha falado diretamente, né? O pessoal tá aqui falando, ó, quem veio pelo vídeo do PH sobre críticas agora em agosto? Eu também fui lá. Vindo conferir na prática as alfinetadas do PH no vídeo sobre críticas. Vamos ver a resposta aqui. Vim pelo mesmo motivo, é muito evidente a retórica contraditória entre os 2 vídeos. Concordo. E no vídeo com spoilers sobre Jurassic World, a gente tem ali esse comentário vindo aqui após o vídeo do PH. 38 curtidas e a galera reagindo dando assim, kkk, dando risada. Jurassic World é bom, ei, pera lá, ai ai. Ele ama se o público ama, ele odeia se o público odeia, né? Fazendo as mesmas acusações que o nosso querido PH fez, e eu já deixei a minha opinião aqui, não vou ficar repetindo. Mas enfim, né, pessoal, realmente acendeu a treta, não adianta ele falar que não quis causar contenda, porque a galera sabe muito bem de quem você tá falando, né, meu caro? E a treta está devidamente acesa, e eu deixei aqui os meus 2 centavos, como eu sempre gosto de fazer, mas eu também gosto de ler os comentários e saber a sua opinião, beleza? Comenta aí embaixo o que você acha. Se chegou até aqui e ainda não é inscrito, se inscreva no Conversa de Nerd para mais conteúdos. E é isso aí. Eu sou o Saulo Ferreira, vou ficando por aqui. Um grande abraço e até a próxima Conversa de Nerd.